Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar aqui todo mundo que está presente, vereadora Silmara, vereador Marcelo Matias, vereador Flavinho, aqui também o nosso secretário de saúde, Douglas, depois vai fazer uma apresentação da sua equipe, Mauro, da Osblu, que fez questão de participar conosco aqui também. Por ter quórum regimental, dou por aberto a presente Comissão de Educação, Ciência, Comunicação, Cultura, Desporto, dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Saúde Pública e Assistência Social. E hoje a gente tem aqui a presença do secretário municipal Douglas Rafael de Souza para tratar de assuntos do município e ações da secretaria, discutir sobre o sistema pronto, a ausência de médicos, salas de vacina realocadas, enfim, demais assuntos relacionados à pasta. E tem aqui, os vereadores também têm algumas pautas e alguns questionamentos para serem feitos também. Mas a gente vai dar a oportunidade para que você possa fazer a apresentação da sua equipe e também a apresentação desse primeiro semestre do trabalho que foi feito dentro da Secretaria de Saúde. E depois, após, a gente abre a oportunidade para que todos nós, né, vereadores e quem quiser fazer uma explanação e alguns questionamentos. Secretário, a palavra está com o senhor. Vereador professor Gilson, satisfação enorme, uma honra ter a oportunidade de a gente fazer as explanações e demonstrar, não só para vocês enquanto vereadores, mas também para toda a nossa população de Blumenau, os serviços e o trabalho que a gente vem desempenhando juntamente com toda a equipe na Secretaria de Promoção da Saúde para a nossa população e nossa comunidade de Blumenau. Agradecer a oportunidade, cumprimentá-lo, cumprimentar a vereadora Silmara, vereador Alexandre Matias, nosso líder do governo, vereador Flavinho, satisfação enorme em tê-lo aqui também para acompanhar os dados, os números, estatísticas e também sempre estar conosco ali, afinco, auxiliando, ajudando para que a gente possa melhorar os serviços de saúde. Fazendo a apresentação da nossa equipe, eu acho que é extremamente importante, né? Eles estão aqui também, vereador, para que possam esclarecer as eventuais dúvidas necessárias referente a cada um às suas pastas que estão à frente, né? Então, começando, né, Maria Cláudia está à frente do nosso planejamento na Secretaria de Promoção de Saúde, né? Então, ela faz toda essa parte de coordenação. Doutor Adriel também está no planejamento e à frente da vigilância epidemiológica lá também, né? Então, também faz um trabalho à frente, coordenando. Doutor Guilherme está à frente do trabalho do serviço de auditoria também, da Secretaria. A nossa Jack, né? Então, era da Vigilância Sanitária e agora a nossa diretora-geral, né, da Secretaria. A Elisandra está à frente da coordenação da atenção primária. Carmine está à frente da nossa diretoria de atenção em saúde, né? Eu chamo de assistencial, porque pega tanto serviço especializado como atenção primária. E o Mauro do Osblu, acho que dispensa apresentação, né? Está aqui conosco, também é um parceiro, também está ali conosco, fazendo um trabalho, principalmente, né, acompanhando as melhorias contínuas que a gente vem realizando à frente da secretaria. Posso iniciar a apresentação? Ok, obrigado. Então, a apresentação a gente fez de maneira sintética, vereador professor Gilson, referente aos primeiros semestres desse ano, tá? Então, trazendo alguns números referentes à secretaria, para que a gente tenha a noção do todo, a amplitude, né? São 117 equipes de ESF, 73 equipes de saúde bucal, 14 equipes de APS, que são os AGFs, 7 equipes multiprofissionais, uma equipe de consultório na rua e uma equipe de APS prisional, ou seja, na penitenciária e no presídio também tem o serviço de saúde presente, professor Gilson. Estruturas físicas, é importante a gente trazer esse dado, essa informação para os senhores. 57 estruturas físicas, sendo dessas 57 estruturas físicas da atenção primária, 32 nós temos sala de vacina ativa. 13 estruturas físicas de serviços especializados, Centro do Idoso, da Mulher, o CAPS, e dentre outros serviços. 6 estruturas físicas da nossa vigilância, ou seja, tanto SEDAP, SEREST, dengue, laboratório, vigilância sanitária e vigilância epidemiológica. Apoio e gestão, nós temos 3 estruturas físicas, que é a sede, na 2 de setembro, a central de veículos e a ETSUS, que é a nossa escola técnica. Quadro de pessoal, extremamente importante, é um dos questionamentos que eu vi que
o vereador acabou de questionar também, e a gente vai fazer essa fala, essa explanação. Então, nós temos 651 técnicos de enfermagem, 495 profissionais nível médio, 423 médicos, sendo 217 na APS, 30 médicos de programas específicos e 176 especialistas, 360 agentes comunitários de saúde, 273 enfermeiros, 213 profissionais da equipe multi, ou seja, com um nível superior, 113 dentistas e 44 agentes de combate a endemias, trabalhando diretamente a vigilância epidemiológica. 93,91% das vagas preenchidas por servidores efetivos. Novas chamadas em andamento, em tramitação de médicos. 11 vagas na APS, na atenção primária, solicitações, requisições já em aberto, solicitação tramitando. 9 vagas na atenção especializada, solicitações, requisições feitas. Então, todas estão em aberto, tramitando. Quadro de pessoal no primeiro semestre de 2025. Deixa eu só... No primeiro semestre... as contratações sendo executadas. Desculpa, que contratamos, né? Então, foram os que a gente fez o chamamento em conjunto. A gente abriu as requisições e a CDAD fez o chamamento. 66 agentes comunitários, 52 médicos, 39 técnicos de enfermagem, 31 enfermeiros, 31 administrativo, 19 equipes multiprofissionais, da equipe multi, né? 11 cirurgiões dentistas e 3 agentes de combate a endemias. Uma explanação da atenção primária referente aos números de atendimentos nesse primeiro semestre. 618 mil procedimentos, dentre eles curativos, administração de medicamentos, entre outros. 428 mil consultas médicas, 193 mil consultas de enfermagem, 63 mil consultas odontológicas, 31 mil atendimentos de equipe multiprofissional na APS, 450 exames de fundoscopia nos AGs em parceria com a FURB, 216 óculos entregues à nossa população, ações de promoção e prevenção em múltiplas frentes. O Alô Saúde, que também é uma frente de trabalho que a gente tem 24 horas de atendimento para toda a nossa população. Nós realizamos teletriagem de enfermagem, mais de 56 mil atendimentos e mais de 35 mil, quase 36 mil teleconsultas realizadas nesse primeiro semestre. Saúde bucal. 2 novas equipes, então essa é a ampliação, né, que a gente fez, né, de saúde bucal, abertas na região da Velha, no Walter Reiter e no Valdemar Felski. Então foram 2 equipes a mais que a gente está implantando e descentralizando os serviços e dando mais acesso à nossa população. Outras ações, ampliada a atenção primária com a abertura do Orlando Margarida, 2, ou seja, são 2 equipes de saúde bucal e sala de vacina. Isso não era contemplado antes, com a nova estrutura a gente conseguiu fazer essa ampliação. 2.700 domicílios visitados no mutirão de cadastramento realizados pelos nossos ACS, a gente iniciou pela região do Badenfurt. 159 instituições de ensino, escolas, CIs, ONGs, né, pactuadas para ações do Programa de Saúde na Escola. 20 unidades iniciaram os exames de hematócritos rápido, né? Que foi o equipamento que a gente recebeu do governo do estado, para que a gente pudesse fazer o teste rápido para a gente avaliar a necessidade ou diagnosticar o desfecho diagnóstico dos nossos pacientes com possível dengue. Agora o governo do estado continua com esse aparelho nos municípios, dos quais não só Blumenau, mas os demais municípios que receberam, para ele estar auxiliando nos desfechos diagnósticos de outras patologias. Intervenções para abordagem e internações involuntárias. A nossa equipe de consultório na rua acompanha a equipe da CEMUDES. É importante falar que é uma parceria entre secretarias e os departamentos. Implantada a horta medicinal, do qual recebemos uma premiação esse ano no Ambulatório Geral do Garcia. Iniciado o processo de aprimoramento e estruturação das equipes multiprofissionais na APS. Importante, que a gente quer dar condições. Salas de vacina. As ações de vacinação, 32 salas de vacina em pleno funcionamento, reabertura da sala de vacina no Tamara Catrine, do qual a gente estava com a sala fechada, a gente reabriu, 200 mil doses de vacina aplicada,
Vacinação contra a influenza, a gente descentralizou, então a gente foi nas unidades escolares, nas instituições de longa permanência, Feira da Amizade a gente participou, Prefeitura nos bairros, Pró-Família, CEDEP, no Hospital Santo Antônio, fizemos uma ação dentro do Shopping Parque Europeu também para a gente proporcionar e tentar ampliar a nossa vacina. Busca ativa dos não vacinados contra o sarampo, então a gente fez essa busca ativa, inclusive em rodoviárias, indústrias e hotéis, para que a gente conseguisse atingir essa população. Curso de vacinação para técnicos de enfermagem está em processo de finalização também para a gente ampliar o número de profissionais. Atenção especializada. Consultas, mais de 295 mil agendamentos para consultas especializadas, acesso, retorno, acompanhamento. Reduzimos as filas da oftalmologia adulta em mais de 90%. Angiologia geral em mais de 75%. Neurologia adulto em 36%, mais de 36%. Dermatologia geral em quase 7% a gente conseguiu fazer uma redução circunstancial. Procedimentos com especialistas. Zerada a fila de procedimentos via TFD, de estereoscopia diagnóstica, oftalmologia, tratamento de retina, vitrectomia, catarata. Reduzidas as seguintes filas de procedimentos ambulatoriais de fisioterapia em mais de 38%, procedimentos ambulatoriais em neurocirurgia, exames em mais de 50%, exames que foram realizados nesse primeiro semestre, realmente é um número que chama bastante atenção, senhores. A gente fez mais de 1.700.000 exames, incluindo exames de laboratório nesse primeiro semestre. Zeradas as seguintes filas: estudo eletrofisiológico através do TFD, exames de endoscopia, ressonância com e sem sedação. Para quem trabalha na área da saúde, nós temos 2 médicos aqui presentes, a gente conseguir dar o acesso a esses exames, a gente está trabalhando além de uma possibilidade diagnóstica mais assertiva, a prevenção e o tratamento mais rápido, mais célere e mais rápido para a nossa população e toda a nossa sociedade. Ampliada a oferta de exames, 100 exames por mês de tomografia no Hospital Santo Antônio, 120 exames mês de ultrassonografia via aditivo do contrato da rede feminina, então que a gente iniciou agora no mês de julho. Retomada a oferta de ultrassom no ambulatório Rosânia Machado, ou seja, no Rosânia Machado a gente vai utilizar uma empresa contratualizada através do consórcio para que a gente possa ampliar a oferta de ultrassonografia para a nossa população. Cirurgias, número bastante significativo também. Então, cirurgias eletivas, 7.593 cirurgias nesse primeiro semestre, 2.627 cirurgias ambulatoriais de pequeno porte. A gente diferencia essas cirurgias, tá? A gente não coloca tudo dentro do mesmo combo. Zerada a fila para procedimentos cirúrgicos de cálculo renal, extremamente importante. Quem tem esse diagnóstico sabe a importância de a gente fazer essa regulação e um tratamento mais breve e célere. Mutirões de cirurgias nos 3 hospitais, então a gente tanto com recurso estadual, tanto com recurso federal, a gente utilizou isso e a gente avançou para que consiga fazer esses mutirões. Unidades de emergência, Hospital Santo Antônio, Santa Isabel e o maternidade da Vila Itopava, então a gente garante o acesso de novo convênio, a gente fez uma subvenção, renovou o contrato, garantindo o acesso 24 horas nessas portas, nesses hospitais de urgência e emergência. Órtese e prótese, a gente zerou a fila para pacientes com necessidade de cadeiras de rodas especiais, então a gente conseguiu fazer mitigar essa fila, zerar essa fila. 78 pacientes contemplados com o recebimento de calçados especiais, principalmente pacientes diabéticos. SAMU, nova ambulância entregue pelo governo do estado para prestar atendimentos de urgência e emergência. Era uma das necessidades quando a gente assumiu a secretaria, senhores vereadores, na questão do tempo-resposta do SAMU, para que a gente conseguisse agilizar e ampliar. A gente fez a conversa junto com o governo do estado, vereador Flavinho, e a gente conseguiu uma nova ambulância no final de fevereiro. Hoje, é claro que a gente entende ainda que tem muito para avançar, a gente está conversando em conjunto com o governo do estado, tem uma ambulância em Brusque,
temos o serviço em Blumenau, a intenção é que coloque uma unidade também para atender para cima em Indaial, e a ambulância de Blumenau fica exclusiva aqui, e a Serinter para transporte de pacientes. O governo do estado sinalizou positivamente para que a gente consiga cada vez mais melhorar o tempo-resposta. E era uma das principais demandas que a gente tinha, vereadores. Então, eu não sei se vocês ainda recebem queixa ou não, mas a gente conseguiu avançar bastante nessa dificuldade enquanto SAMU. E também a questão das 2 motolâncias que vêm para que a gente possa chegar e atender esse tempo-resposta ao mais certo. As pessoas questionam, mas como é que vai fazer o transporte do paciente? Não, a motolância, a intenção não é transportar paciente. A motolância é para chegar ao socorro mais rápido, é para chegar uma equipe mais rápido, para que ela, principalmente nos nossos horários de gargalo, para que a gente consiga visualizar naquele momento se tem necessidade de transporte aéreo, uma unidade de ambulância, ou muitas vezes nem tem necessidade de deslocar uma viatura para aquele atendimento. A própria equipe ali consegue avaliar, ver a necessidade e fazer os encaminhamentos necessários. Então, essa é a intenção para a gente desmistificar algumas coisas, mas a gente já demonstrou interesse, o governo do estado sinalizou positivamente, então, tão logo fazendo as aquisições nos próximos 2, 3 meses, a gente deve estar recebendo essas motolâncias e a gente sinalizará para os senhores. Melhorias de processo, atenção especializada. Então, a gente iniciou um trabalho bem forte de protocolos de acesso, né? Então, a equipe de atenção primária está trabalhando para que a gente consiga implantar, então está dentro do nosso planejamento estratégico para que a gente faça na nossa atenção primária, mas a gente já pegou os modelos do governo do estado e implantou, e está implantando na nossa regulação. Ou seja, a gente inverteu, mas a gente tem que sim fazer o quanto antes os protocolos, instituir os protocolos para que a gente tenha esses protocolos tanto na nossa regulação quanto na nossa atenção e no nosso acesso. Serviços de atenção domiciliar e cuidados paliativos, então a gente foi convidado para apresentar a experiência no Congresso Nacional, no CONASEMS, em Minas Gerais, ou seja, é um serviço do nosso SAD de atenção domiciliar que é reconhecido nacionalmente, senhores. Então, Blumenau foi um case, foi apresentado no Congresso Nacional em Minas Gerais, como a gente presta o serviço de atenção domiciliar aqui. Sabemos que muita gente precisa melhorar, mas a gente tem um serviço de excelência. Habilitamos a policlínica como hospital-dia para a realização de procedimentos como vasectomia. Já estávamos realizando procedimentos de pele, lesões de pele, dermatológicas. Agora a gente avançou para a habilitação de vasectomia também. E também já iniciamos essa semana, se eu não estou enganado, a gente realizou a primeira cirurgia de mão, ou seja, ortopédica, lá na nossa policlínica. O que isso significa para eu explicar para os senhores? A gente está desafogando os grandes hospitais, os grandes centros de pequenos procedimentos. Se a gente consegue absorver esses pacientes ali na nossa policlínica, a gente realiza ali, a gente recebe os recursos ali, fica conosco, não tem necessidade de repassar. Nós temos profissionais habilitados, capacitados em estrutura física, e a gente principalmente está abrindo espaço na agenda cirúrgica dos hospitais para que eles realizem cirurgias de média e alta complexidade, para que a gente consiga desafogar. Ou seja, a gente está sendo um suporte para os grandes hospitais aqui da nossa região, fazendo esses pequenos procedimentos e dando a possibilidade para que eles possam avançar e diminuir outras filas de média e alta complexidade. Realizamos o maior congresso de Santa Catarina no mês de março aqui em Blumenau, então o COSEMS de Santa Catarina, do qual Blumenau hoje, a nossa macro-região, eu sou o vice-presidente, então a gente está representado no COSEMS, Blumenau e região está representada, a gente conseguiu trazer esse congresso no final de março aqui para Blumenau e foi o maior congresso de Santa Catarina. A gente bateu todos os recordes de público, foi um congresso silencioso, para quem sabe, conhece como é que é os trâmites, então a gente fez ele todo tecnológico, então foi realmente algo que a gente fez uma quebra de paradigma e a gente elevou o conceito e Blumenau, sim, dentro de Santa Catarina, eles reconhecem principalmente os elogios dos outros secretários, nossa rede hoteleira, de restaurantes, e a gente precisa trazer e mostrar os serviços da nossa pujança para toda Santa Catarina.
Catarina. Então, foi bem benéfico esse congresso, a gente já conseguir trazer e emplacar nesse primeiro semestre, para que a gente consiga também, né, que as nossas empresas aqui da região, não só Blumenau, né, consigam mostrar os seus serviços e os hospitais também possam mostrar todo o trabalho que é prestado também. E, obviamente, as apresentações dos trabalhos, né, todas as regiões, para a gente fazer um network e uma troca de conhecimento. Ou seja, toda Santa Catarina, todos os secretários, todas as suas equipes, quem escreveu trabalhos pôde fazer suas apresentações, seus cases de sucesso, premiações foram realizadas para determinados trabalhos. Então, isso realmente foi algo que a gente precisa sinalizar e apontar para os senhores que a gente conseguiu avançar no primeiro semestre. Em relação aos medicamentos, algumas ações que a gente realizou, então, só nesse primeiro semestre, 35 milhões de comprimidos e frascos foram dispensados. 609 mil receitas a gente conseguiu fazer toda a parte de entrega e tramitação. 151 mil usuários atendidos na farmácia básica. 4,5 milhões foi o montante total de recurso investido em medicamentos só nesse primeiro semestre. 1,6 milhões investidos, todos, né? Acredito que os vereadores se depararam também no começo do ano com o nosso desabastecimento farmacêutico. Então, a gente teve que resolver essa pendência, né? Então, 32 medicações de uso contínuo, elas estavam desabastecidas, ou seja, desde 2024, do mês 6, elas não estavam sendo repostas. E no início da nossa gestão, a gente se deparou com essa necessidade de reabastecer as nossas unidades. Então, foi uma demanda realmente que na primeira semana, praticamente, a gente fez todo o levantamento, os estudos, indo para a rádio, atendendo os vereadores, solicitando para que a gente desse uma resposta rápida para a população. Mas quando isso acontece, senhores, a dificuldade de reabastecimento ela é muito grande. Porque não é só Blumenau que solicita para os fornecedores. Primeiro, que muitas vezes envolve sistemas em ata, processos licitatórios, que os senhores sabem, sim, que não é de uma hora para outra, diferente da iniciativa privada, para que a gente consiga fazer aquisição e compra, os insumos para que os fabricantes possam produzir. Então, a gente se deparou com determinadas situações que a gente não tinha os insumos para que a gente conseguisse fazer a compra. Ou seja, o fornecedor estava dizendo que não conseguia produzir para poder entregar para nós. Então, assim, esse trâmite de reabastecimento, ele foi realmente de maneira gradativa, mas ele não é tão célere. Então, a importância de a gente não deixar desabastecer e a gente conseguir manter as nossas unidades. 8.436 usuários atendidos e mais de 1 tonelada de medicamentos recebidos na farmácia solidária. Senhores, acredito que é de conhecimento dos senhores que a gente tem uma farmácia solidária, né? Então, em frente à Policlínica no Rosânia Machado. E o que eu peço encarecidamente para os senhores vamos lá fazer um vídeo, vamos divulgar nas redes sociais, vamos mostrar esse trabalho que é feito, totalmente gratuito para a população, mediante receita. Desculpa, vereador. Secretário, se me permite, até pessoas de outros municípios, eles vêm pedir agenda para conhecer a farmácia solidária aqui do nosso município. Então, isso é um serviço interessantíssimo que tem muito município que quer levar esse modelo de serviço para prestar, né? E só fazer essa intervenção, essa contribuição. Ótimo, dá para fazer uma sugestão para o prefeito, já que ele tem uma visibilidade muito grande na rede social, para ele fazer isso também. Eu acho que vai dar uma visibilidade boa, já que ele tem esse know-how de fazer esses vídeos, né? Então, ele pode fazer isso também. A gente vai fazer, obviamente, mas seria importante essa divulgação, então. Vereador, eu já fiz esse pedido para o prefeito, ele fez o vídeo, já tem na rede social dele, ele entendeu a importância, né? E principalmente para a gente conseguir, talvez, expandir também, né, os pontos de coleta em Blumenau. E esse pedido que eu faço para vocês é porque eu sei que muitas vezes vocês são multiplicadores, os senhores são representantes lá da comunidade, lá da ponta, e muitas vezes vocês, né, sabem a necessidade da população, muitas vezes a população mais carente ou algo assim parecido, e é essa fala que a gente faz, sabe, para que a gente faça, vereador professor Gilson, essa informação chegar para toda a população. E hoje a gente sabe a força das redes sociais, né? Obviamente, a gente, enquanto Secretaria de Promoção da Saúde, a gente vai para a televisão, fala, para as rádios, a gente comenta, e obviamente, o pedido que eu faço para vocês é para que a gente faça essa divulgação também, tá? Então, para os senhores, né? Então, a Cláudia, que está lá à frente coordenando, ela já sabe disso, que a gente quer avançar, quer melhorar, e essas medicações
informações que a gente recebe, né, ali conosco, seja doação, retornos ou algo assim parecido, a gente quer fazer com que ela chegue na população mais rápido, mais célere, porque a gente sabe que a população precisa. Vigilância em saúde, apresentando alguns números também. A questão do combate à dengue, então, o projeto dos Volbitos, né, que é uma parceria com o Ministério da Saúde, Fiocruz e Volbitos do Brasil, teve início da soltura dos mosquitos, então, agora recentemente, então a gente já está na segunda semana de soltura agora, então é importante a gente salientar isso para os senhores, a gente já fez uma apresentação aqui na Câmara, a gente já foi na imprensa e a comunidade também, a gente já fez essa divulgação, em parceria com a própria Secretaria de Educação, a gente fez uma sensibilização e conscientização com todos os diretores dos educandários, então a gente está trabalhando de maneira bastante forte para que a gente faça essa ampliação e essa divulgação. Para quem sabe, a questão da dengue no nosso município, os relatórios que o governo do estado nos trazia no ano passado, realmente eles eram bastante, como é que eu posso dizer, vou usar essa palavra, era expressivo, era assustador, vereador. E realmente a gente já desde o começo, o próprio prefeito fez o questionamento para nós, no sentido de a gente vai conseguir fazer esse enfrentamento? A gente vai, mas é trabalhar de manhã, de tarde e de noite. Então toda a equipe empenhada, eu vou fazer a apresentação do número para os senhores. Esse método, essa metodologia do Wolbachia, que não é nenhum tipo de mudança genética ou algo assim parecido, é a bactéria que ela já está em mais de 60% dos insetos da nossa natureza, borboleta, abelha e assim por diante, e não deixa que transmita mais as doenças, tanto zika, chikungunya, dengue. Então, a médio e longo prazo, com essa metodologia, a gente vai ter uma diminuição muito circunstancial nos casos. Só que a gente não pode deixar de continuar fazendo os métodos que a gente já tem hoje, BRI, BTI, Fumacê, que a gente já vem executando dia após dia, vereador. Na verdade, aqui eu quero fazer um elogio, né? Porque a gente teve aí dois verões aí bem complicados, né? 2 anos seguidos que foram assustadores, e essa é a palavra que tem que ser usada. E nesse último verão a gente acabou, né, no começo do ano, a gente teve uma amenizada bem forte comparada aos outros 2 anos, né? E a gente quer exatamente isso, que continue o trabalho para que isso, ano após ano, a gente tenha pelo menos um pouco mais de tranquilidade e os resultados realmente comecem a aparecer mais, como foi no último agora, que a gente viu que realmente deu uma amenizada boa comparado ao desastre que foi nos últimos dois anos. Obrigado, vereador. Realmente, isso não deve só a mim, mas sim a toda a equipe da secretaria, né? E eu faço essa fala quando a gente faz as reuniões, eu reconheço o trabalho que eles fazem, porque ninguém faz nada sozinho, né? E, obviamente, os números que eu vou apresentar foi em conjunto com toda a equipe e, obviamente, fazer mais um pedido para os senhores, que a gente continue trabalhando fortemente na sensibilização e conscientização da nossa população. Isso não vai estar na minha fala, mas eu faço questão de falar para os senhores que 70% do cuidado, do zelo, para que a gente não tenha proliferação do mosquito, 70% o governo do estado chama de manutenção mecânica. O que significa isso? É a gente olhar dentro da nossa própria casa, que é a calha, que é fazer a viradinha do pote que está lá com água parada, qualquer local, piscina, seja lá qual for o local, a gente fazer essa sensibilização e conscientização. Então, isso é muito importante, porque é uma parceria com a população e também uma parceria conosco, enquanto governo, órgão público, para que a gente consiga fazer essa orientação e esse combate, esse enfrentamento. Ações começaram, então, nos 11 bairros, tem ali as datas, né? Então, são 17 rotas, 4.415 pontos de soltura, tá? Vocês podem questionar, mas por que esses 11 bairros? Esses 11 bairros foram escolhidos, primeiramente, tem que ter um número populacional e o dado da série histórica dos números de focos nos anos anteriores, né? Vale salientar que a gente não teve nenhum óbito nesse ano, no ano passado 39, nesse ano a gente não teve nenhum, e uma diminuição de 99,7% no número de casos também. Até o momento já foram feitos 5 solturas, 3.205 potes liberados, né? Então, dentro de cada pote, cerca de 150 volbitos. O trabalho vai durar até o final do verão, inclui pesquisas, engajamento comunitário, palestras e assim por diante, como eu já mencionei para os senhores.
Combate à dengue, inspeções e vistorias. Então, foram realizados nas armadilhas já mais de 15 mil inspeções, 5.900 inspeções quinzenais em ferros velhos, borracharia, cemitérios, assim por diante. Levantamento de índice amostral de 20% dos imóveis da área urbana. Mais de 73 mil imóveis vistoriados e 510 bloqueios de transmissão realizados. Mais de 120 imóveis vistoriados por drone. Esse é um novo método que a gente utilizou para as casas que a gente acaba não tendo acesso. Então, a gente tem alguma denúncia, alguma suspeita ou algo assim parecido, a gente acaba utilizando o drone para a gente poder fazer uma visualização interna da localidade. Coleta e descarte, então, esse é um número muito circunstancial que eu falei para os senhores, da questão da manutenção mecânica. 179 toneladas de materiais inservíveis recolhidos em mutirões, nos bairros da Velha, Central, Itopavazinha, Boa Vista, Nova Esperança, parte do Garcia. 1.415 pneus inservíveis recolhidos. Ou seja, é um número bastante alto que a nossa equipe está fazendo, recolhimento, indo nas residências. Só na nossa primeira semana que a gente começou a fazer esse serviço de visita, sensibilização e conscientização nos bairros, 48 toneladas foram recolhidas no bairro Tribés. Atendimentos, 210 ouvidorias direcionadas para vigilância epidemiológica foram atendidas, 200 demandas de áreas de transmissão encaminhadas à fiscalização, 60 denúncias recebidas por e-mail e WhatsApp. Vigilância sanitária, 4.709 vistorias em estabelecimentos para verificação de cumprimento das normas sanitárias, 664 denúncias da comunidade atendidas referente ao descumprimento das normas sanitárias, 139 análises de projetos básicos de arquitetura, 36 coletas de amostras em envio para análises, sendo 32 alimentos, 1 de medicamento e 3 de cosméticos. 19 atividades educacionais em salas de vigilância sanitária. Saúde do trabalhador, extremamente importante. Foram realizados mais de 3.300 atendimentos no ambulatório de saúde, entre consultas médicas, acolhimentos e procedimentos. 15 mil testes rápidos e 10.485 consultas realizadas no nosso CEDAP, voltado ao atendimento do teste para HIV, inspeções, infecções sexualmente transmitíveis, tuberculose e aí por diante, Mais de 13 mil análises realizadas em laboratório municipal de saúde pública, 12.209 investigações, realizadas referente às doenças. Ou seja, essas são as notificações, que os médicos acabam fazendo as notificações, eles são obrigatórios a fazer essa notificação e a gente tem que fazer toda essa parte de investigação de acordo com o que eles nos sinalizam, eles notificam. Estruturas físicas, obras e equipamentos, então a gente vai falar mais um pouquinho das entregas que a gente já fez, então já foi realizado nesse primeiro semestre, a entrega da obra do Ambulatório Geral Família do Badenfort, do Diogo Vergara, do Orlando Margarida, foi realizado em agosto, a continuidade da obra e reforma do prédio da Vigilância Sanitária, que fica aqui próximo, a gente está ainda em trâmite, está em obras ainda, iniciado no Gilson Piva, dentro do Jardim Germânico, recurso estadual e municipal, iniciado Norberto Sprung, recurso estadual e municipal, essa está em trâmites de iniciação ainda, é lá na Hermann Lang, no Fidelis, iniciada no Ivacir Bart também, recurso do PAC de 2023, na Júlio Michel, e determinadas outras unidades, a gente tem o Gustavo Tribés também, que a gente também está trabalhando a finalização do projeto ali para que a gente possa fazer. Projetos já finalizados para ampliação. AGF Garcia, ESF Augusto Antônio Schweigert, o Haroldo Ewald, Maria Baumgarten, o Gustavo Tribés, como eu mencionei, e o AGF Escola Agrícola. Então, esses a gente está aguardando a captação de recurso para que a gente consiga fazer essas reformas e ampliações. Foi solicitado através do PAC esse ano, e a gente foi contemplado com 2 ambulâncias para o SAMU, 1 combo de equipamentos para o BS e 9 kits de equipamentos para teleconsulta, aprovados
Então, nesse novo PAC. No que diz respeito a obras, a gente não foi contemplado nem com CAPES, nem UBS, a gente não foi contemplado nesse novo PAC. 3 geradores de energia, a gente fez a instalação na policlínica, devido a questões das medicações e agora as pequenas cirurgias que a gente está realizando. No ambulatório Rosânia Machado, onde a gente tem, né, para quem conhece, é do outro lado, né, a gente tem as medicações de alto custo, insulinas, então a necessidade de um gerador ali para a gente conseguir fazer essa como é que eu posso dizer para vocês, né, esse cuidado, esse zelo para que a gente não tenha depreciação desses insumos. A central de medicação, Central Municipal de Rede de Frio, ou seja, onde ficam as nossas vacinas, a gente também fez essa instalação para garantir essa segurança. Auditorias. Serviço de auditoria, né? Então, assim, é algo, eu venho da iniciativa privada, trabalho muito forte com esse serviço e a gente potencializou e fortaleceu ele enquanto secretaria. Estamos aqui com o coordenador também da auditoria, se os senhores tiverem algum questionamento ou algo assim parecido, ele tem propriedade para falar. O Dr. Guilherme, hoje, ele é referência a nível estadual, né? Então, o próprio governo do estado solicita como é feito em Blumenau as auditorias pré-fixada, pós-fixada, pagamentos, né? Então, tudo isso é feito através desse serviço de auditoria. Então, enquanto os serviços de saúde, a gente sabe a importância e a gente está ali para potencializar isso e cada vez avançar mais. A auditoria, obviamente, ela é totalmente independente, né? Então, tanto serviços quanto gestão, ela trabalha de maneira independente, tem uma legislação própria, ministerial. Mais de 6.000 autorizações, ou seja, IHs auditadas. Então, é um número bastante expressivo de auditoria das internações hospitalares realizadas. Isso gerou para nós uma economia de 1.300.000, ou seja, a partir dessas auditorias realizadas nas IHs. 27 processos de auditoria de conformidade para repasse financeiro, ou seja, isso foi um pedido do governo do estado para que a gente fizesse uma avaliação e uma auditoria nas órteses, próteses, né, nos atendimentos realizados por instituição aqui, a gente teve uma economia de 2,5 milhões nessas auditorias. 5 auditorias operacionais em serviços conforme o plano anual de auditorias, ou seja, a gente faz um escopo, faz um esboço e a gente fez auditorias tanto na APAI, tanto no Alô Saúde, serviços que a gente tem, que prestam serviços para nós, clínicas de fisioterapia, e esses serviços, eles subsidiam, essas auditorias realizadas nos serviços, subsidiam a gestão para algumas tomadas de decisão. 4 pareceres técnicos de estudo de viabilidades elaborados, então, mais de 1 milhão capitalizado a partir de estudo de viabilidade, habilitação de serviços, que esse foi o que eu mencionei para vocês, o potencial que a gente está explorando na policlínica. Então, esse foi um estudo que a auditoria realizou e hoje, enquanto gestão, a gente entende que a gente consegue avançar nesse serviço, dar mais um acesso para a nossa população, mais uma porta de atendimento, captação de recursos e a gente poder atender melhor a nossa população. Então, tudo isso foi feito através desses estudo técnico realizado pela auditoria. Aprimoramento da gestão e performance do serviço de saúde, maior eficiência, fortalecimento, compliance e aí por diante. Atenção ao servidor, extremamente importante, né? Eu fiz a minha fala já antes em relação a isso, né? A gente vem ao mundo e a gente não vive sozinho, né, Silmara? Parafrasear vocês, né? Você, o próprio vereador professor Gilson, se a gente vem, a gente já precisa de alguém para amamentar a gente, é isso? Então, assim, a gente já nasce tendo essa necessidade de viver em sociedade, né? E isso é a mesma coisa na relação de trabalho, gente. Então, assim, a importância de a gente cuidar bem do nosso servidor, de a gente ter esse zelo, de a gente ter esse cuidado e saber que se o servidor está bem, a gente sabe que vai ter uma melhor entrega no atendimento da nossa população. Então, as capacitações, a gente teve 9.766 participantes em 116 capacitações na nossa escola técnica, ou seja, na EdSUS. A gente entende que a gente precisa evoluir, capacitar, dar treinamentos, levar conhecimento para toda a nossa rede. 322 atendimentos do projeto ServePix, que são as práticas integrativas e complementares, né? Acupuntura, massagem terapêutica e assim por diante, ventosa, Chantala. 280 servidores contemplados com ação de apoio
da equipe de saúde, ou seja, são 15 unidades de serviço sendo acompanhado por esse serviço, 141 servidores na escuta terapêutica com psicólogo para suporte emocional e questões relacionadas ao trabalho. Pode. Isso vem acontecendo esporadicamente, mensalmente, porque isso vem a um pedido da vereadora Silmara para fazer juízo de valor aqui, ela que realmente sempre fala aqui conosco que cuidar de quem cuida de mim, é a vereadora Silmara. E fez esse pedido, inclusive, desde quando chegou aqui na Câmara de Vereadores, né, para que tivesse esse tipo de atenção aos servidores que realmente prestam serviço lá. Então, às vezes, numa carga muito grande de estresse. Então, legal, parabéns. Se me permite, bom dia, secretário, bom dia a todos que estão aqui, sejam muito bem-vindos a essa casa. Só pontuar com relação a essa questão do cuidar de quem cuida. A gente sempre bate nessa tecla porque ninguém dá o que não tem, né? E nós tivemos uma comissão aqui de saúde mental e foi muito importante, inclusive nós tivemos esse momento, inclusive com a saúde, porque no período de pandemia, os servidores da saúde, todo mundo ficou em casa, os servidores da saúde estavam na linha de frente, sem saber como administrariam essa situação, e era uma surpresa para todo mundo a questão do vírus, enfim. E uma das coisas que a gente percebeu foi um esgotamento. E como que a gente percebe bastante isso? São as falas que a própria população chega para nós falando sobre um atendimento áspero, e a gente sabe que, de fato, o produto do trabalho que a saúde tem é doença, né? Então, assim, é você conviver com a dificuldade do outro o tempo inteiro. E a gente está atendendo um ser humano, mas quem atende o ser humano é outro ser humano. E existe essa preocupação, e eu, assim, desde o início, e inclusive, assim, o vereador Gilson, inclusive, é prova disso, nós temos batido nessa tecla a questão de quem cuida desses servidores que estão cuidando de outras pessoas. Por quê? Porque o esgotamento acaba fazendo, inclusive, refletindo diretamente na qualidade do serviço que ele vai prestar à população. Por quê? Porque ele precisa, uma hora, parar e também ser ouvido, né? Então, assim, essa é uma preocupação que a gente tem, assim, principalmente depois que a gente trabalhou a questão da saúde mental. Eu até, inclusive, peço para a minha equipe que está acompanhando trazer os números. A gente tem, inclusive, os números da quantidade de servidores que se afastaram por problemas emocionais. Né? É um número muito expressivo, muito expressivo. É porque eles realmente esgotaram, estão esgotados. E a nossa preocupação é essa, porque se existe uma ferramenta, se existe um momento em que eles conseguem parar para também ser cuidados, isso vai refletir totalmente na qualidade do serviço que eles entregam à população. Obrigado, Silmara, fantástico. Como mencionamos, sim, é sistemático, então a gente vem fazendo isso, né? E a gente pretende cada vez mais avançar. E, obviamente, a gente entende essa necessidade, né? A gente ouve muito, escuta, né? A experiência do paciente. Mas isso já foi feito uma quebra, né? De experiência do paciente e do colaborador. Ou seja, a gente precisa cuidar de quem cuida. E é esse o programa que está sendo feito, né? E trabalhando bem forte dentro ali da Secretaria de Saúde, para que a gente consiga ter esse olhar, esse zelo para os nossos servidores. A gente entende, obviamente, a necessidade de avançar e avançar cada vez mais, e é com esse olhar mesmo, tá? Para a gente olhar pelo nosso servidor também, para que ele esteja bem, para ele poder atender bem. Então, é isso que a gente pretende fazer, e parabéns, né, pela sua fala, o vereador Gilson, Matias também, que está aqui conosco, por estar conosco nesse projeto e saber a importância dele, a gente continuar trabalhando e cada vez mais a gente está avançando. 38 servidores, então, né, no caso, servidores gestantes e puérperas, então, em encontros envolvendo primeiros socorros, massagem, chantala, né, então, amamentação, então tem todo esse trabalho também que a gente faz de acolhimento dos servidores relacionados a isso. 32 servidores em acompanhamento do Serviquality voltado à nutrição de qualidade de vida, né, 160 orientações de atendimento e medicação
mediação e conflitos para suporte gerencial, ou seja, né, que são a questão de gestão de pessoas mesmo. 154 novos servidores na integração introdutória, ou seja, se tem algo que a gente preza muito na secretaria também, é fazer o recebimento dos novos servidores, fazer uma integração para eles, para que eles se sintam acolhidos na secretaria e possam, naquele primeiro momento, é um dia todo de informação, a gente sabe que é muito conteúdo, é muito complexo, mas a gente faz essa imersão deles na secretaria já nesse primeiro dia e faz toda a parte de acolhimento também dos novos servidores. Sistema pronto, é um dos questionamentos, né, que o vereador professor Gilson nos trouxe, né? Então, é um sistema de gestão de prontuário eletrônico, ele nasceu como prontuário eletrônico, foi desenvolvido em 2013, né? Atualmente ele é utilizado por 3 secretarias, a SEMOS, obviamente, a maior detentora pela questão de prontuário, a CEMED também utiliza, a CEMUDES também utiliza, e outras secretarias utilizam de maneira mais, como é que eu posso dizer, mais específica. A Fazenda utiliza com uma finalidade, a Defesa Civil utiliza com outra finalidade relacionada a banco de dados e informações, para que a gente consiga subsidiar a prefeitura, ou seja, a gente tem todo o banco de dados dentro do sistema pronto. As principais funcionalidades dele, registros de atendimentos em prontuários unificados, ou seja, é um prontuário integrado, integração de dados junto ao Ministério, a geração de arquivos, ou seja, são vários sistemas que a gente precisa alimentar a nível ministerial, e essa responsabilidade hoje, ela inicia no pronto, e o pronto abastece esses outros sistemas. Esquema vacinal inteligente, voltado à automatização, relatórios, vacinas em atraso, então para apoiar em campanhas, ou seja, a gente tem todo um controle dentro do sistema. Agenda padronizada, então, organiza os horários de consultas, tanto médicos, enfermeiros e dentistas. Módulos complementares, então a gente tem o controle de estoque, né, pedidos gerados automaticamente, logística integrada, integração com o sistema ERP e GRP que são da prefeitura, notificações de doenças compulsórias, então esse robô ele foi criado justamente pela necessidade de lançar no sistema essas notificações para que a gente possa fazer as inspeções, indicadores e relatórios, dashboards, então, né, são painéis, dados que permitem o acompanhamento hoje de todos os nossos dados e as informações e a performance hoje da nossa rede. Sistema de prontuário em números. Mais de 399 mil usuários ativos no sistema, ou seja, que foram atendidos nas nossas unidades. Todas as consultas e procedimentos da atenção primária especializada são registradas pelo sistema, ou seja, essa obrigatoriedade de ter todo o registro dentro do nosso sistema pronto. Agendamentos via aplicativo e balcão, ou seja, o aplicativo é mais uma opção a partir do ano passado de agendamento, para que não seja só necessário somente no balcão. A regra geral é o balcão e o aplicativo ele vem para ser mais uma opção, mais uma possibilidade de agendamento. Então, só de janeiro a agosto, via aplicativo, a gente teve mais de 43 mil consultas agendadas, uma média de mais de 5 mil mês. 11 mil consultas com dentistas agendadas, uma média de 1.490 mês. 6.713 consultas de enfermagem, uma média de 840 mês. No balcão presencial, a regra geral, 293 mil consultas médicas, 58 mil consultas de enfermagem e 64 mil consultas com dentistas. Algum questionamento? Tá, então, assim, como eu mencionei, vou repetir pela terceira vez, então esse trabalho ele foi feito em conjunto com toda a equipe. Eu faço questão, senhores, de trazer esses números para que vocês entendam a grandiosidade, a complexidade, e eu vou fazer uma fala que normalmente eu faço na nossa reunião, nas nossas reuniões internas. Se existe uma secretaria que atende toda a população de Blumenau, essa secretaria é a Secretaria de Promoção da Saúde. Desde o nascimento da nossa população, senhores vereadores, a BCG no braço, que é aquela marquinha que fica, no decorrer
da vida e até na finitude de vida, que eu mencionei para vocês ali, o serviço de atenção domiciliar, atendimento que a gente tem, que a gente faz o cuidado da nossa população, em várias frentes. Se hoje o recebimento de uma medicação, a abertura hoje de algum estabelecimento, a nossa vigilância sanitária está lá, o sucesso que a gente está tendo na dengue e tantas outras doenças, então, é o trabalho da vigilância epidemiológica, e essa é a complexidade da Secretaria, é cuidar de toda a população de Blumenau. E realmente eu digo para vocês, que essa equipe que está aqui hoje, eu iria fazer essa fala final e vou antecipar, né? Ela merece todo o reconhecimento necessário, tem o meu reconhecimento enquanto gestor, estou à frente da Secretaria, vocês são servidores, eu estou de passagem, vocês vão permanecer, e eu queria que vocês ficassem com essa garra, com essa empolgação, com esse brilho no olho de quando a gente chegou àquela esperança de fazer as coisas acontecerem. A gente tinha uma média de entrega de 2 obras por ano, vereadores. A gente só nos primeiros 5 meses, não foi nem no primeiro semestre, a gente já startou 10. A gente está trabalhando num ritmo acelerado. Os senhores foram visitar a secretaria, a gente fez a explanação, a gente fez a apresentação para vocês, e eu quero manter essa constante conversa, para que a gente consiga, em conjunto, fazer captação de recursos, para que a gente consiga buscar junto dos outros entes para diminuição de fila, para que a gente consiga dar, sim, mais estrutura e conforto para os nossos servidores, poder atender bem e conforto para a nossa população também, e é esse o pedido que eu faço para os senhores, que a gente continue trabalhando em conjunto. A Câmara de Vereadores tem sido muito, mas muito parceira da Secretaria de Promoção da Saúde. Indiferentemente quem estiver à frente da pasta, que a gente tenha esse reconhecimento, esse engajamento, porque esses servidores que estão aqui na frente dos senhores, eles se dão de manhã, de tarde, de noite, estão lá à frente para sempre tentar fazer o melhor e entregar o melhor para toda a nossa população. Seria isso, agora aberto para perguntas. Eu só não sei se eles têm microfone para poder contribuir. Tem? Ah, tá. Secretário, obrigado pela explanação, é importante esse momento. A gente agora vai também abrir oportunidade para os nossos vereadores, para que possam fazer os seus questionamentos e que, para o senhor ou sua equipe, poder fazer a resposta. Vereadora Silmara, primeiro as damas, pode ser? Claro. Eu tenho algumas questões que nós coletamos de todos os atendimentos que a gente vem recebendo aqui no gabinete. A gente entende que o gabinete do vereador, o vereador acaba sendo a caixa de ressonância da população, porque muita coisa bate aqui. Embora a gente sabe que eles procuram muito a secretaria. Primeiramente, assim, eu fico muito feliz do que eu já inicialmente, assim, do que nós ouvimos aqui, dos números. A gente sabe que vocês estão num ritmo acelerado. A gente entende que, de fato, quando a gente pontua aqui o que a gente está recebendo de algumas questões talvez um pouquinho deficitárias, que a população tem nos apresentado, quando a gente conversa com vocês e encaminha para vocês, inclusive uma oportunidade de a gente ir ajustando, porque não se dá para saber tudo, né? E receber tudo, porque às vezes a população não chega na secretaria, mas chega aqui no gabinete do vereador. Com relação à questão do sistema pronto, a gente recebeu algumas questões, eu gostaria de conversar com vocês sobre isso. Como que estão sendo resolvidas as demandas relacionadas ao sistema pronto? Vocês recebem... Como é que se é administrado isso? Uma das coisas que a gente recebeu da população, inclusive, nós temos, inclusive, registrados ali no gabinete, nós temos alguns problemas com relação nesse sentido, por exemplo, ao aplicativo fora do ar. A gente sabe que, às vezes, não depende só da secretaria, porque a gente precisa de uma internet que funcione, enfim. Mas, às vezes, o aplicativo está fora do ar e o posto de saúde acaba não atendendo nessa questão. Pessoas que não conseguem agendar pelo sistema pronto, porque, de vez em quando, está em manutenção. Tem algum planejamento para uma manutenção, para uma melhoria no sistema? Posso dar uma apimentada na pergunta? O senhor é o presidente. Não, de forma, mas a tua pergunta aqui é fantástica, porque a mesma reclamação que tu recebes é o que nós recebemos. E eu já falei isso para o secretário, às vezes fica até feio, porque o secretário vai para a imprensa e fala que, não, eles são lá na ponta, tem que atender, e eu vi aqui 200 e poucos mil num balcão, ali, é bem maior, e o que é geral a reclamação no gabinete da vereadora Silmara, no meu, e acredito que de vários vereadores, é justamente isso. Eu não consigo, porque está fora do ar, eu vou no balcão e o pessoal, não, a gente não faz, tem que ser pelo pronto, tem que esperar, tem que fazer. Ou, pior, que eu acho que é
pior é quando a gente escuta de senhores com uma certa idade que não sabem mexer nisto aqui, isso aqui não é obrigação, não nasceram com isso aqui, e quando chegam lá, olha, eu não sei mexer nisso aqui, por favor, não, pede para um filho teu, pede. Então, isso joga todo esse trabalho que vocês fizeram aqui, que tem muita coisa boa que eu falei que deveria ser divulgado, às vezes joga tudo no lixo por conta desse atendimento na ponta, que muitas vezes o cara se nega a fazer um atendimento, se nega a atender e meio que, não, isso aí não é comigo, tem que pedir para um filho teu, te vira. Não, tem que esperar voltar no ar. E isso deixa muito brava a população, e aí ela procura os vereadores para que a gente possa fazer a cobrança. E o senhor vai na rádio e fala, não, tem que atender. E aí a gente fala, não, mas o secretário falou que tem que atender. Mas, professor, eu estou aqui na ponta, o cara está aqui na minha frente, ele não quer fazer. E aí a gente tem que cobrar, vocês têm que ligar para lá. Isso é uma reclamação geral. Sim. Que joga muitas vezes no lixo, que a vereadora Silmara falou, e eu precisava falar isso porque é o que incomoda, é o que a gente recebe todos os dias essa reclamação, porque na ponta, muitas vezes não é feito um simples cuidado de dizer, não, deixa que eu vou te ajudar, vamos fazer aqui, e isso está incomodando bastante a população. O Sistema Pronto, inclusive, ele é uma ferramenta fantástica. Quando a gente recebeu assim, eu disse, meu Deus, que incrível isso. Porque, meu Deus, você facilita para a população, mas não é todos que conseguem também trabalhar dessa forma. Então, isso é uma das questões que a gente gostaria de contribuir para ver o que a gente pode fazer o que pode ser feito, como é que vocês estão organizando com relação a isso. Eu vi ali, inclusive, secretário, pode ligar o microfone. Ele dá na tentativa de ligar o microfone. Inclusive, a gente viu que ali, pelo Sistema Pronto, é a base de 5.000 e poucos atendimentos que tu comentou. Então, assim, eu não sei se é o nosso gabinete que está só recebendo essa... Mas, realmente, nós temos muito forte essa reclamação. Agora o senhor vai falar. Obrigado, vereadora Silmara, vereador Gilson. É satisfação a gente poder falar, né? Eu sou apaixonado pela tecnologia. Desde o primeiro momento que eu cheguei na secretaria, eu disse, gente, a gente precisa avançar e avançar muito. Então, assim, o primeiro paradigma, né, o primeiro desafio que a gente teve foi a gente conseguir buscar novamente uma empresa para que pudesse fazer o desenvolvimento desse sistema. E eu sempre brinco lá na secretaria que a gente tem que trabalhar 5 anos em um. A gente tem que correr quanto tempo para que a gente consiga fazer o desenvolvimento desse sistema. E o desenvolvimento, no geral, em vários fatores, a gente sabe que a tecnologia está aí para ajudar e vir e contribuir, tanto gestão, atendimento, população, e, obviamente, no aplicativo a gente tem várias ideias, e agora a gente tem essa parceria novamente com a FURB. Então, a FURB vai estar dando tanto o suporte, né, a sustentação, quanto também o desenvolvimento. É claro que agora tem toda essa parte de adaptação e conhecimento, e tão logo a gente vai conseguir apresentar essas melhorias no sistema. Vale salientar que essa questão que o vereador professor Gilson menciona, a própria Silmara, de que não estão atendendo lá no balcão ou algo assim parecido, isso não é nenhum tipo de orientação da gestão. Isso não confere com o que a gestão preconiza e principalmente com a diretriz de acesso. Ou seja, a regra geral hoje é o atendimento no balcão. O aplicativo, ele veio como mais uma possibilidade. Tanto é que o aplicativo ele não oferta todas as vagas em respeito à unidade. Porque a unidade, ela, diferente do aplicativo, ela tem os atendimentos de intercorrência. Aquelas pessoas que eventualmente não passaram bem a noite ou algo assim parecido, estão indo lá de maneira espontânea para buscar um atendimento. Então, essas vagas, por isso que também existe essa diferenciação. Então, é importante salientar isso. E quando tem essa informação de que não pode agendar no balcão ou algo assim parecido, a nossa equipe hoje, em conjunto com a Elisandra, a gente está fazendo fortemente, os nossos supervisores estão indo lá ficar o dia inteiro na unidade. A gente sabe quais que são as unidades dos quais a gente está recebendo o maior número de queixas. Né? Só que, claro, a gente quer ir lá para orientar o servidor, para entender o que está acontecendo, o porquê que estão passando essa orientação, que muitas vezes a quantidade de, eu chamo de mini hospitais, eu faço uma brincadeira, né? Então as nossas unidades, então, são várias estruturas dos quais a gente precisa gerenciar, e as nossas equipes de supervisores estão indo em loco. O que nós percebemos é que a partir do momento da conversa com os senhores vereadores vindo lá na secretaria, eu também recebi essas queixas, a gente começou a trabalhar de maneira mais forte, junto com os nossos supervisores e unidades, na sensibilização, conscientização, entendendo a dificuldade também dos servidores lá na ponta, do porquê essa orientação, a gente acabou tendo uma diminuição. Obviamente eu não tenho, de queixas. Obviamente eu não tenho esse número, esse dado, né? Por quê? Porque a gente tem que trabalhar de maneira gradativa, escalonada, a gente quer avançar
e avançar cada vez mais. Então, por isso que eu digo para vocês que é um conjunto de questões que têm que ser feitas. Obviamente, a gente quer trabalhar bem forte também na questão da teleconsulta, porque muitas vezes a ausência de um médico... não tem atendimento, não tem consulta. Mas a gente pode ofertar uma teleconsulta, vereador professor Gilson. É isso que a gente tem que evoluir tecnologicamente, para que aquelas pessoas, aquele cidadão, aquele paciente, ele não saia da unidade sem atendimento. E é o que a gente quer, que ele passe pelo acolhimento com a enfermeira e passe por uma consulta, seja ela presencial ou seja ela uma teleconsulta. Quem vai avaliar é sim a equipe da unidade. Então a gente quer fazer isso, a gente quer explorar mais o aplicativo com outras funcionalidades, outras opções de atendimento ali no aplicativo, mas isso, ainda como é algo projetado, planejado, a gente ainda não vou divulgar ainda, mas tão logo quando a gente vai avançando nessas melhorias, eu faço questão de apresentar para os senhores, né, vir até aqui e fazer essa explanação do que a gente pretende fazer, versus as datas, prazos que a FURB vai poder estar nos entregando, e a gente pretende avançar nisso. Mas vocês podem ter certeza absoluta que a gente tem esse conhecimento dessa informação, e enquanto secretaria, enquanto coordenação de atenção primária, a gente está trabalhando bem forte para que a gente não tenha mais esse tipo de queixa. Vocês me permitem? Por favor. Secretário, eu tenho algumas questões aqui, inclusive eu tive a oportunidade de... Se puder fazer só uma... Claro. Só o microfone, por favor. Porque a gente vai mudando de assunto e às vezes fica para trás, né? Tá. Obrigada. Alô, oi, agora sim. Professor Gilson, vereadora Silmara, secretário, colegas, apenas complementando a questão da manutenção que você citou logo no início da pergunta, né? O aplicativo do Pronto Mobile ele foi atualizado. Vocês devem se lembrar que ele tinha uma interface, né, um jeito, e ele está completamente diferente agora, com uma interface muito mais limpa e fácil para ser utilizada, justamente pensando na acessibilidade. iOS e Android. Para que as pessoas consigam verificar e entender de modo muito mais fácil, com ícones maiores e com um pouco mais ilustrado, né? Mas nós nos submetemos às regras das lojas de aplicativos, tanto da Google quanto da Apple. E quanto a isso nós não temos controle. Se eles dizem, vamos derrubar o aplicativo porque eu preciso que vocês façam essa modificação, eles derrubam. E aí, claro, vem as queixas de que o aplicativo está fora do ar, mas não por uma falha nossa no sentido de que nós deixamos o sistema cair, mas sim de que eles solicitaram algumas alterações em virtude de diversas legislações, LGPD e por aí vai. Não vamos entrar nesses méritos todos, mas aí nós corremos contra o tempo para que ele volte a estar no ar também. E mesmo assim, você comentaram a questão, e o secretário frisou bastante sobre essa questão da restrição do acesso, né? Mesmo quando o usuário não consegue a consulta ali na hora, que eu acredito que tenha reduzido, porque vocês devem ter percebido que o número de consultas no Pronto Mobile fluiu mais nesses últimos tempos, mesmo quando o usuário não consegue, ele pode chamar uma teleconsulta pela Alô Saúde, pelo aplicativo. Então, se ele não consegue na sua unidade, vai conseguir pelo Alô Saúde, que também é ferramenta nossa. E como já foi muito bem dito pelo secretário, no balcão não é permitida a negativa. Na nossa diretriz de acesso, que se os senhores quiserem, é até interessante que vocês tenham conhecimento a respeito dela, lá os encaminhamentos são muito claros. Quais são os desfechos possíveis para o usuário? Ou é atendimento imediato, ou é um agendamento de procedimento ou uma orientação qualificada. Não existe esse negócio de vá embora, tenta no aplicativo. Isso em nenhum momento é recomendado. Pelo contrário, é proscrito. Obrigada. Com relação, o secretário, quando ele comentou sobre a questão da quantidade de pessoal, eu não vou me recordar os números, mas eu anotei uma coisa importante aqui, que a questão das capacitações, 9.766 participaram, não é a quantidade total de servidores, né? Não, são 2.500 servidores, mas as capacitações... 9.000? Tá. Isso. Ok. Porque daí eu falei assim, meu Deus, a gente está em São Paulo. Não, agora entendi. A questão de... A minha pergunta é porque, assim, tivemos 116 capacitações, né, secretário?
Eu já conversei, inclusive, com outras gestões e até agora, esses dias, em um evento muito especial que a gente teve, da questão da sala da amamentação, que eu achei, gente, fantástico aquilo. Eu apaixonei nesse projeto, achei assim, parabenizei. Como mãe, eu me emocionei. Meu pai dizia que eu choro até a inauguração do supermercado, né? Então, imagina numa situação daquela. Mas assim, foi muito especial naquele momento, e eu aproveitei e abordei o secretário. Uma das coisas que eu tenho, assim, me preocupado, e eu tenho sido muito cobrada, inclusive, assim, tem sido feitos vídeos com relação a isso, de pessoas me questionando. Nós temos a lei da entrega legal, e fazem 3 anos que nós estamos com essa lei em vigor já em Blumenau. E a lei, ela fala de forma muito, muito sucinta, afixar placa informando esse direito, afixar placas em todas as unidades de saúde pública e privada. Nós estamos há 3 anos já que essa lei já entrou em vigor. E a gente já fez tanto pedido, inclusive, assim, uma dos questionamentos foi os lugares que foram colocados não foi placa, foi um papel. E assim, eu tenho as fotos aqui, inclusive já fiz chegar até a secretaria os papéis amassados, inclusive, que estavam lá. E assim, veio, como a gente divulgou com tanta alegria que essa era uma lei que estava aprovada e em vigor, a cobrança veio na mesma intensidade para cima da gente. E agora, há pouco tempo, eu recebi a pessoa no gabinete, ela disse assim, eu não estou acreditando que eu tenho que tratar de novo esse assunto com você. E assim, até assim, é uma situação que fica constrangedor para nós, porque a gente está ali defendendo, né? O que acontece? Não tem, as placas, elas não estão, alguns poucos lugares têm as folhas, né? As folhas, mas as placas não estão afixadas ainda. E aí a questão, por que eu pontuei a questão de 116 capacitações? Porque nós fizemos a busca nos locais, nós fomos em loco, nas unidades de saúde, e perguntamos para os servidores como que funciona quando a gestante vem para falar sobre entrega voluntária, como é que funciona. Eles não sabem sobre isso. Não sabem. E, assim, algumas pessoas, inclusive, em fevereiro do ano passado, nós fomos em um AG, e a pessoa que nos recebeu falou assim, eu não tinha conhecimento sobre essa lei. A lei é de 2018. A lei sobre a entrega legal nacional é sobre 2018. A nossa veio há 3 anos atrás, a questão da informação chegar para a população. E o que acontece? Esse servidor falou assim, meu Deus, inclusive, esse mês, 2 mulheres vieram falar sobre aborto com a gente. E é uma das coisas que alarma o nosso coração, porque, assim, é só para a informação chegar. Assim, não há nem necessidade. Se a placa estiver lá, a pessoa vai ler, porque ela está esperando atendimento. Gente, eu acho que todo mundo faz isso. Enquanto eu estou esperando atendimento no AG, eu leio tudo que está ao redor, porque é uma coisa que passa o teu tempo. E assim, e por que essa pessoa está, assim, incisiva em cima dessa questão? Porque ela é mãe do coração, ela tem, e o segundo filho dela, por adoção, ele veio de uma entrega legal. A situação é aqui em Blumenau. A gestante, né, que a progenitora, o que ela fez? Ela não procurou o posto, ela não fez acompanhamento, ela não fez. Porque ela queria realmente se livrar daquilo ali. Ela teve o bebê em casa, aí assim, não tem nem como a Secretaria de Saúde imaginar, a unidade de saúde saber, porque ela fez isso, ela não procurou em momento algum agir. O que aconteceu? Quando ela ganhou o bebê e ela passou muito mal em casa, um vizinho ouviu e chamou o SAMU. Aí ela falou pro pessoal do SAMU, ela falou assim, pode jogar fora, eu quero me livrar disso aí. Ela disse. E um rapaz que estava atendendo ela, do SAMU, falou assim, a senhora não precisa fazer isso. A senhora pode fazer uma entrega legal, uma entrega voluntária. Ela disse, o que é isso? Aí ele passou para ela a informação. Graças a Deus, para aquele rapaz do SAMU, a informação chegou. Só que no posto, porque realmente esse foi um caso em que não chegou no posto. Mas muitas pessoas, às vezes não é a situação da própria pessoa, mas é alguém que ela conhece que está numa gravidez indesejada. Essa informação, gente, assim, com muita urgência, precisa chegar.
talvez já foi falado sobre isso em 116 capacitações só esse ano, né, secretário? É só esse ano, essas 116 capacitações? Imagina, então, assim, os outros anos que já teve, né? E eu sei que o senhor não pode responder pelos outros anos, mas, assim, uma das coisas importantes é quanto já deu para falar sobre isso. E eu fico aqui, um apelo, agora sim, é um apelo para que essa informação, se já aconteceu, seja replicada novamente, porque a gente salva vidas aqui. Ao mesmo tempo que a gente salva uma vida, a gente está amparando outra família, porque assim, a entrega é totalmente sem julgamentos a essa mulher, ela não precisa se justificar, não é o posto que vai fazer o atendimento psicológico dela, por exemplo. Ele só vai dizer, ok, vamos encaminhar. É só isso. O que ela vai fazer, quem vai sentar com ela, com o psicólogo, é lá na vara da infância e da juventude, é o judiciário que vai cuidar disso. Ali é só encaminhar, não é nem convencer ela a não fazer isso, jamais. Então, assim, ao mesmo tempo que se ampara essa mulher que não quer essa criança, a gente não vai tirar o direito dessa criança nascer. Então, assim, essa criança tem a possibilidade de, outro lado, abraçar o coração de uma família que está há 6 anos. Essa mãe estava 6 anos esperando na fila da adoção. Então, imagina, você abraça 2 corações. Essa mulher que queria abortar não vai carregar mais esse peso que ela carregaria, porque não tem como dizer que não, porque psicologicamente já foi comprovado, ela carrega um peso pelo que ela fez. Um dia a conta chega para ela e a questão de ela... eu recebi mulheres dizendo, eu passei por isso, eu abortei. Eu recebi em um evento uma mulher, ela disse assim, a minha amiga disse para mim, eu não sei o que fazer, eu levei ela para abortar. Ela disse, se eu soubesse disso, ela disse, até hoje eu não me perdoo. Então, assim, é um momento em que a gente está... O secretário foi muito feliz quando disse que a secretaria atende toda a população. Lá, meu Deus, já tem um paciente na barriga, né? Tem 2 pacientes ali. Então, assim, eu gostaria de fazer esse apelo, por favor, que essas placas sejam afixadas. Assim, o Hospital Santo Antônio foi imediato, quando a lei foi sancionada, imediatamente foi afixada a placa. Eu sei que não é só uma unidade, várias unidades. Então, assim, mas eu faço um apelo, gente, são 3 anos que a gente está batendo nessa tecla. Eu sei que vocês estão entrando agora, mas, assim, fazer esse apelo aos servidores, por favor. Vamos fazer isso. Assim, se precisar, a gente vai para a iniciativa privada, pede patrocínio para que essas placas sejam afixadas, mas que sejam placas afixadas em lugares visíveis, porque em um lugar que a gente foi estava extremamente escondida e assim, para que esses servidores também saibam, quando chegar essa informação, saibam como orientar. Eu sei que eu me estendi com relação a esse assunto, mas assim, é muito urgente mesmo, secretário. Oi, vereadora, mas é extremamente importante, dada a relevância do assunto, né, Silmara? Então, é importante fazer essa explanação. A gente já teve essas conversas pessoalmente. A nossa equipe ela já está engajada nisso, né? É claro que, quando a gente fala quantidade de unidades, eu vejo, é difícil de afixar, mas eu vejo como uma oportunidade. Quanto mais unidades, mais divulgação, mais a gente vai conseguir levar essa informação para a população. E a gente já está trabalhando, então já levei tanto para a nossa direção quanto para a nossa coordenação, para que a gente faça assim essa mudança no layout do cartaz, para que a gente melhore essa comunicação visual. Né? Então, para a gente fazer esse trabalho junto com a comunicação, obviamente tem todo um trâmite a ser seguido. A questão das capacitações já foi colocado como prioridade. Uma das dificuldades é que, quando a gente fala em planejamento de saúde, as capacitações elas também são planejadas e, normalmente, elas são anuais. Então, para a gente conseguir inserir uma capacitação, realmente a gente tem que ou tirar alguma capacitação ou fazer alguma reorganização de agenda. Então, é isso que a gente está fazendo agora, para que a gente tenha essa capacitação da equipe e já entendemos a questão da necessidade e da urgência no assunto, que é um assunto sensível, sim, tá, vereadora? E pode contar, sim, com essa secretaria. Tão logo a gente vai fazer esses avanços e aí, se precisar alguma questão de auxílio, suporte e apoio, eu não vou hesitar, porque você sempre foi parceira da secretaria e eu vou, sim, solicitar apoio para você, para que a gente consiga avançar e consiga
cada vez mais a gente levar essa informação para a nossa população, dadas as circunstâncias, a relevância e todos os motivos que você acabou de mencionar. Então, não vou repeti-los, né? Mas pode ficar tranquilo em relação a isso, que tanto a Carmine quanto a Eli estão à frente. Mostrei as fotos que você me encaminhou no WhatsApp, elas olharam, elas viram essas fotos, fiz a explanação para elas e elas já sabem dessa importância, tá? Nesse dia, sim. Tá. Novembro tem capacitação. Olha só para a gente fechar esse assunto, nesse dia que nós estávamos lá na inauguração, essa criança, esse relato que eu fiz da mãe que queria jogar a criança, essa criança estuda lá. E ela disse, ó, essa criança, eu abracei ele, o secretário conheceu, eu falei assim, ó, essa era a criança que passou por essa situação e teve a vida salva e estava ali, naquele evento com a gente. Então, assim, é muito urgente. E eu gostaria, secretário, se me permitisse, eu gostaria de acompanhar as fixações das placas, porque, para mim, isso é muito importante. Talvez até na capacitação, tá? A gente tem uma presença, e daí a questão ali dos cartazes, a gente verifica junto. A gente tem uma dispensação orçamentária, a gente verifica. Pelos agentes não tem maior movimentação? Sim, isso. É que daí tem um trâmite administrativo financeiro antes daí, tá? Mas assim que a gente tiver essas informações, eu vou passar com certeza para os senhores, enquanto presidente o Gilson, a Silmara, enquanto à frente desse pleito. Certo. Eu tenho mais uma coisa. Eu vou deixar o vereador Matias, porque eu tenho um monte de coisa aqui, daí eu vou falando um pouquinho. Bom dia a todos. Cumprimentar a nossa Comissão de Educação, de Saúde. Também cumprimentar o nosso secretário, Douglas Rafael, muito obrigado pela presença. Em seu nome, cumprimentar a todos os servidores da Secretaria Municipal de Saúde, que se fazem aqui presentes e que desempenham, como foi apresentado aqui na explanação do secretário, um excelente trabalho, né, reconhecido aí a nível estadual e até nacional. Secretário, eu tenho duas situações pontuais, né? Uma delas eu trouxe na última sessão da Câmara, um requerimento. Eu tive visitando a Escola Básica Municipal Almirante Tamandaré, ali na Ponta Aguda, e já desde quando eu estava à frente da Secretaria Municipal de Educação, no final do ano passado, tratava desse assunto com o ex-secretário Marcelo Lanzarin, da possibilidade de nós retirarmos de dentro da Escola Almirante Tamandaré o consultório odontológico que ali está. E tem dois pontos muito fortes que justificam essa retirada. Primeiro, a primeira questão do espaço físico, né? Tanto o diretor quanto a diretora adjunta, o Wilson e a Silvane, reiteram de que precisam daquele espaço para terem ganhos pedagógicos, está apertada a escola para a questão, enfim, pedagógica da unidade, e aquele espaço ali é de fundamental importância para que se possa avançar com relação a isso. E o mais importante é a questão de segurança, né? Nós temos ali atendimento de pessoas da comunidade, alheios à comunidade escolar, que até pelo distanciamento entre o consultório e a secretaria da escola, ficam livres após a entrada na escola para circularem dentro da escola no momento em que as crianças estão ali. Então, é muito temerário, diante de tudo que a gente já viveu e desse momento tão delicado com relação à segurança escolar. Então, a solicitação seria para que esse consultório odontológico fosse retirado dentro da escola, talvez levado para um outro SF próximo, ou até mesmo o AG do centro, que é ali próximo também. Então, fica essa solicitação, depois vou entregar o requerimento à Vossa Excelência para que analise com carinho essa possibilidade. E, dando continuidade já rapidamente, com relação ao SF Edemar Winkler, lá na comunidade da Coripós, comunidade lá bem ativa e que me cobra constantemente as constantes faltas da médica titular lá desse SF. Obviamente que todos nós temos o direito de adoecermos e, em função disso, faltarmos o trabalho, mas é de suma importância que, quando isso aconteça, principalmente com a regularidade com que vem acontecendo, que a Secretaria Municipal de Saúde, né, tenha um plano B, um profissional substituto, alguém, para que a comunidade não perca esse atendimento. E digo para você que várias vezes eles nos informam de que o SF está com as portas fechadas, e isso, no meu ponto de vista, também é um equívoco, né? Não é porque a médica não está presente que os demais serviços do ESF
têm que ser cancelados. Muito pelo contrário, deve-se continuar o atendimento à comunidade. Então, fica aí essas duas solicitações para que a gente possa melhorar ainda mais esse excelente serviço que é prestado na saúde do nosso município. Eu agradeço. Vereador Alexandre Matias, obrigado pela explanação, pelas palavras, do qual fazíamos parte junto do colegiado, então é uma satisfação enorme receber um elogio do senhor, do qual também fez um trabalho fantástico à frente da Secretaria de Educação. Espero também conseguir corresponder aqui na saúde também, fazer essas entregas para toda a nossa população. Essa demanda dos consultórios odontológicos nas unidades de saúde, sim, está no nosso radar. A gente pretende repatriar ela para as unidades de saúde. Tem alguns desafios que a gente precisa, obviamente eu vou fazer o estudo, a explanação, nesse caso específico que você está questionando, muitas vezes a gente esbarra na questão mesmo estrutura física, espaço físico, para que a gente consiga absorver. E também existe uma questão muito importante que é distrital, porque as equipes elas atendem um número de população por região. Então, muitas vezes eu descentralizar daquela localidade para outra localidade, eu acabo criando daí uma dificuldade de acesso para essa população. Então, é isso que a gente vai estudar, eu vou dar uma olhada com carinho assim na sua solicitação. O doutor Leonardo, que está à frente da coordenação da Odonto, ele já trouxe essa explanação para nós. É um desafio realmente, né? Então, a gente conseguir espaço físico e estrutura, mas com certeza a gente vai trabalhar afinco nessa sua solicitação. Em relação à unidade mencionada, ali para a comunidade da Coripós, a gente tem alguma dificuldade ali sim, tá, Matias? Então, são algumas das dificuldades enquanto Secretaria de Saúde. A maior dificuldade realmente, no que diz respeito a planejamento, é quando realmente acontece a ausência do profissional sem um aviso prévio. Hoje a gente tem equipe de itinerantes disponível, à disposição, para que a gente consiga fazer essa logística. Mas, nesse caso específico, na maioria quase que absoluta, a gente não recebe o contato prévio, né? Então, são os planos B e C que a gente quer fazer, unidades de um consultório digital, que a gente pretende fazer para não deixar, a parte do acolhimento por parte da enfermeira. Então, a gente já está estudando, né? Então, nessa unidade específica, a equipe, sim, ela está debruçada ali para olhar com carinho, para que a gente consiga melhorar. Inclusive, tive a oportunidade de conversar com a sua assessoria, o Edson, que é uma pessoa fantástica, do qual eu tenho um respeito, uma admiração enorme, um golaço, tá? Estende, por favor, o meu abraço a uma pessoa que tem um cortês, educado, né? Então, uma pessoa que realmente quer fazer o melhor pela comunidade. Estendo aqui publicamente esse abraço, e para você, enquanto líder, chefe dele, né? Estenda isso para ele também, por favor. Uma pessoa do qual eu tenho um respeito bastante enorme. A gente já fez essa conversação também, e a nossa equipe está trabalhando fortemente nisso. Eu acho que você fazer essa fala agora só endossa, né, essa necessidade perante aos servidores, né, então, que estão aqui à frente disso, da importância, porque é como o vereador Alexandre Matias acabou de falar, né, gente? É pela nossa comunidade, é pela nossa população, dadas as circunstâncias, as dificuldades que eventualmente tenha lá o servidor, a servidora, né? Então, a gente precisa daí dar as condições para que a nossa população ela não seja afetada, tá bom? Obrigado. Posso passar aqui, o Mauro pediu gentilmente a participação aqui da comissão, se puder passar o microfone para ele ali. E aqui, eu tenho certeza absoluta, a nossa comissão aqui, tanto o vereador Silmara como o vereador Alexandre Matias, a gente tem por hábito aqui sempre oportunizar que a comunidade possa participar abertamente aqui junto conosco. Então, se quiser fazer um questionamento. Tá. Testando. Caros vereadores, secretário, membros da nossa Secretaria de Saúde, eu vou mais explanar o que o Observatório vem fazendo, né, para ter um entendimento melhor do nosso papel. Então, acho que por mais de 3 anos, tem uns 4 anos aproximadamente, a gente vem acompanhando ali o trabalho desenvolvido pela Secretaria. Isso é um papel do Observatório. É um órgão de controle, não tem nada a ver com fiscalização,
e nem com caça às bruxas. O observatório, na realidade, ele busca uma parceria, né? Ele está sempre próximo dos serviços que são prestados pela nossa prefeitura. E, paralelo a isso, sempre que a gente pode, também a gente procura acompanhar também os atos da Câmara Municipal. Então, ele age localmente, ou seja, no município. Então, hoje, tivemos até recentemente, agora na semana passada, uma reunião em Curitiba que envolveu o encontro dos observatórios sociais do Brasil. São cerca de 101 observatórios espalhados por 101 municípios. É muito pouco para um Brasil que tem mais de 5.600 municípios. E a atividade que a gente desenvolve aqui foi levada nessa reunião e a gente observou que o nosso observatório está num caminho totalmente diferente de boa parte dos observatórios. Por que está num caminho diferente? Porque a gente sempre busca esta parceria, né? A gente trabalha em prol do nosso município. Esse é o papel do observatório. E alguns outros observatórios foram num caminho diferente desse que eu estou passando aqui para esse seleto grupo. Onde é que eu estou querendo chegar? Então, como são muitas secretarias, somos ali praticamente em 3, né, na parte operacional, eu, o Glenn e o Pakuchevski. Então, são poucos os voluntários para uma cidade do tamanho de Blumenau, com quase 370 mil habitantes. Então, a gente procura selecionar algumas secretarias que, para onde essas secretarias rumará o município. E o exemplo típico ali no observatório, a gente procura dar uma atenção especial à educação, saúde e segurança, né? Mas especificamente mais à saúde e à educação. Na parte da saúde, um trabalho que a gente já vem desenvolvendo junto ali com a secretaria, a Elisandra, a Carmine, que está mais tempo aí, a gente mensalmente procura fazer uma visita a uma unidade de saúde. E a gente desenvolveu um checklist em conjunto com a própria secretaria, né? Um checklist que, no nosso entendimento, ele bem elaborado, ele bem montado pela própria unidade de saúde, acaba se transformando num histórico daquela unidade. E uma preocupação que a gente tem, normalmente, é com aquela instalação. E aquela instalação ela é ocupada, seja por pessoas e seja por equipamentos. Então, a gente trabalha em cima desse layout, né? Falamos aqui na preocupação com o usuário, né? Então, uma das coisas que a gente sempre comenta nas nossas visitas é o seguinte: eu tenho um espaço, esse espaço tem que ser ocupado por pessoas, por equipamentos, né, sistemas e etc, etc, etc. E quando a gente fala em usuário, nós estamos falando no cidadão, principalmente, mas muitas das vezes a gente esquece o usuário, que é o profissional de saúde, né? Então, uma das coisas que a gente sempre procura bater nesse espaço primeiro, se o local é próprio. Se o local é próprio, a secretaria procura, então, fazer as melhorias que devem ser feitas. E, às vezes, não tem nem espaço para fazer as melhorias. A gente sabe da dificuldade que é. Mas, quando vai se fazer uma melhoria, ou quando se vai elaborar um novo espaço, e uma preocupação é, a engenharia conversou com o usuário, né? Então, às vezes, é entregue uma nova unidade e não houve aquele bate-papo da engenharia com aquele profissional de saúde. Então, uma das coisas que a gente sempre observa, que normalmente nesses espaços, primeiro, não tem um espaço para o profissional de saúde. Ali uma cozinha equipada, e até mesmo se tiver ali uma cama, um colchão, alguma coisa que ele possa esticar ali. Ele tem que ter um momento ali, uns 15, sei lá, 20 minutos ali, né? Então, assim, são coisas que a gente vai conversando, que a gente está observando no dia a dia. E a outra preocupação também que a gente tem, normalmente, é com o controle de estoques, né? Principalmente quando envolve ali os medicamentos, né? Então, a gente sabe que tem um sistema pronto, e o sistema pronto vai muito além do controle de estoque, mas eu acho que a principal arma utilizada no controle de estoque, principalmente quando a gente entra nas farmácias, né? E também tem o tal do Prontomed, que é um acesso que a população tem quando entra no site da prefeitura, e eu tento, então,
pegar o que está no Prontomed, vou na farmácia e checar, né? Então, assim, às vezes tem um remédio a mais, às vezes tem um remédio a menos. Então, a preocupação do observatório é justamente nesse sentido. A gente emite esse relatório e esse relatório vai uma cópia lá para o secretário. Então, a gente procura dar esse feedback. Tá? Então, a preocupação nossa está no sentido de acompanhar esses atos que são praticados e, dentro das nossas possibilidades, sugerir melhorias ao processo. Tá? Então, quando eu pedi a minha vinda aqui, é justamente nesse sentido, porque com as informações que são colhidas aqui, por exemplo, no caso do secretário, as preocupações aqui, né, dos vereadores, que são caixas de ressonância, a gente, dentro do OSBLU, a gente consegue ter um embasamento, um conhecimento sobre o que realmente está acontecendo no macro, principalmente em termos de gestão, e muitas das vezes, o próprio secretário está aqui como exemplo, a gente, às vezes, participa de consegues, né, participa de algumas reuniões em algumas entidades, e a informação que chega lá, às vezes não chega a informação, é o achismo, e o pessoal é mais fácil criticar, né? E, principalmente, criticar sem ter os números, sem ter as informações corretas. E, muitas das vezes, a gente se vale dessa informação, se vale dessas nossas visitas, para falar assim, olha, meu amigo, não é isso, você procura isso, você observa isso, você tem dúvida, procura a ouvidoria. Ou seja, a gente acaba também trabalhando nesse sentido, não vou dizer que num papel de vereador, mas a gente procura também transmitir aquela informação que tem que ser transmitida. Então, assim, no caso do observatório, a gente tem uma preocupação enorme de, quando trabalhar essas questões, essas informações, a gente trabalha de forma confidencial. A gente não está aqui para criar polêmica nenhuma. Tá? Então, o nosso papel é nesse sentido. Mais uma parceria, e aí tentar entender o que pode ser feito, né, daquela informação que a gente levantou, que a gente está na ponta, está acompanhando, e aí no sentido de melhorar aquele serviço, ou aquele atendimento, enfim. Então, era essa colocação que eu gostaria de colocar aqui, né, de ter aqui, e dos motivos de eu estar aqui, de eu ter pedido ao vereador para participar, justamente nesse sentido, de contar também com o observatório nesse sentido. Tá bom? Muito obrigado aí pelo espaço. Eu que agradeço, és bem-vindo, e, inclusive, se quiseres destacar esse relatório também para essa comissão está aqui para te ajudar, para ajudar o observatório e para trabalhar em conjunto. Então, qualquer relatório que tu destaque para a saúde, quiser destacar para essa comissão, a gente te ajuda. A gente, aqui nessa comissão, já não é a primeira vez que a gente faz uma reunião dessa, a gente já fez da educação, né? Acho que umas 3 semanas atrás. O problema positivo que nós estamos tendo aqui, né, vereadores, é que é muita pergunta por um pouco tempo. Então, a gente, como foi feito da educação, a gente já está chamando a educação novamente para replicar. Acho que vai ter agora, daqui a um mês e pouquinho, a gente vai chamar eles novamente, se puder realmente ter esse espaço também, porque eu tenho algumas perguntas, eu até vou deixar, porque senão o tempo não, né, infelizmente, é curto. A vereadora Silmara tem algumas também, eu vou deixar a minha pergunta aqui depois, um requerimento, porque a gente está tendo, Mauro, uma grata surpresa. A gente está trazendo os secretários aqui, mas o nosso tempo ele está sendo... Na última, da educação, foram 2 horas e 20 minutos, né? E aqui a gente está quase já chegando a 2 horas também. Então, quando a conversa é boa, flui, a gente acaba... O tempo não ajuda muito. Mas a gente até futuramente pode fazer como fizemos agora com a educação recentemente, que vai vir daqui a 45 dias, daqui a 60 dias, para estar novamente aqui, para poder ter esse espaço e esse momento. Secretário? Vereador professor Gilson, é uma satisfação a gente poder vir aqui e trazer, né, as informações e o trabalho que a gente vem desempenhando. E quero só endossar as palavras do Mauro, a grata satisfação de receber o observatório, quando a gente chega na secretaria. E eu que, claro, trabalhei no governo do Estado, mas antes disso, trabalhei quase que a maior parte da minha vida profissional foi na iniciativa privada.
ter o controle de qualidade, a melhoria contínua, a gente buscar sempre essa mudança cultural. Então, assim, ter esse olhar externo deles, para mim, foi uma satisfação poder recebê-los e saber esse trabalho que eles vêm desempenhando. E o que depender enquanto de Secretaria de Promoção da Saúde, enquanto eu estiver à frente, Mauro, eu quero que você entenda que eu sei e tento externar para todos os nossos servidores a importância do serviço que vocês vêm fazendo, de maneira voluntária, trazer, sim, as oportunizações de melhoria, e isso que a gente precisa, tá? Eu acho que a gente deve muito aonde a gente chegou, como a gente está, é pelo senso crítico mesmo da nossa população de sempre querer melhorar, é sim pela nossa Câmara de Vereadores, de estar ali sim trazendo ideias, cobrando também, obviamente, e esses controles que a gente está tendo, Mauro. Então, isso é extremamente importante, o trabalho que vocês desempenham, que vocês fazem, né? E tu pode ter certeza absoluta que a minha fala para os servidores é sempre essa, tá? Colocando a importância do que vocês vêm desempenhando, do trabalho que vocês vêm executando, e esses relatórios são fantásticos, são magníficos, né? Então, muitas vezes aponta horizontes para a gente, e é isso que a gente precisa, e fica aqui o meu reconhecimento pelo trabalho, você, o time que está junto com você, o Glenn e os demais integrantes, né? Não vou nomear todos, mas é importante que a gente tenha esse trabalho, e fica aqui meu reconhecimento e meu agradecimento pelo trabalho que vocês vêm desempenhando, executando, e que tenham vida longa nisso, tá? Então, vereadora, a senhora gostaria de... Vereador Matias, vereadora Silmara, só para finalizar. Eu separei algumas demandas mais críticas que nós recebemos e alguns questionamentos um pouco mais críticos e importantes que a gente gostaria de pontuar, mas está tudo aqui, eu vou repassar na mão do secretário, e daí depois vocês dão para a gente a devolutiva. Quero agradecer por vocês terem vindo aqui para prestar esse panorama de tudo que está sendo feito. É muito bom a gente poder ouvir, porque também a gente consegue repassar isso para a população. Tá? Inclusive, seria importante que nós tivéssemos, presidente, todo esse material em mãos também. Está contigo já? Para que a gente possa também poder passar essas informações importantíssimas para a população, porque a gente sabe que às vezes a população vê mais o copo meio vazio do que meio cheio, mas a gente poder trazer esse contraponto também é importante, e obrigada aí por todos os esclarecimentos, e é muito bom ver o secretário com tanta garra e tanta vontade de trabalhar, isso é importante porque a saúde realmente precisa. Secretário, se eu quiser finalizar, até porque eu peço até para a vereadora Silmara e para o vereador Matias continuarem aqui. A gente não vai terminar por aqui, porque a gente ainda tem uns projetos para analisarem aqui, mas a gente vai encerrar depois aqui com vocês. Se eu quiser terminar, a gente ficaria... E agradecer, e se tiver a oportunidade que vocês possam, daqui a 30, 45 dias, 60, enfim, a gente organizar novamente mais aí um período para que a gente pudesse esclarecer. Eu vou também deixar os meus questionamentos com o senhor aqui também, né, assim como a vereadora Silmara, porque realmente o tempo não nos ajudou aqui. Foram quase 2 horas aí de uma conversa muito boa para a sociedade e para a nossa cidade. Vereador professor Gilson, vereadora Silmara, vereador Alexandre Matias, externo, né, o compromisso da Secretaria, né, com a Câmara de Vereadores, então, sempre que necessário, a gente estará à disposição. Isso vocês podem ter certeza absoluta. Então, a gente quer, sim, voltar aqui novamente para trazer as explanações e fazer essas explicações e informações que sejam necessárias. E, para finalizar a fala, né, fica esse meu agradecimento pelo convite para os senhores, toda a Câmara de Vereadores também, e, principalmente, fica aqui meu reconhecimento pelo trabalho do Mauro, acabei de falar, e toda a sua equipe, né? E principalmente aos servidores, né? Que estão aqui comigo hoje, aos servidores, enquanto nós estamos aqui fazendo essa prestação de contas para a Câmara de Vereadores, estão lá, executando o trabalho, desempenhando, fazendo. Então, fica aqui. Eu não vou parafrasear o Ayrton Senna, mas eu gosto muito da frase dele, que ninguém faz nada sozinho, gente. A gente é um trabalho em equipe, a gente é movido e a gente treina, estuda, se capacita para que cada vez a gente consiga fazer as melhores entregas. Então, aqui perante aos vereadores, perante a toda a sociedade que nos assiste, fica aqui o meu reconhecimento pelo trabalho que vocês estão falando, que é a nossa função, é o que eu sempre digo para vocês, servidor, né? A gente está aqui para servir toda a população. Gratidão por todo o trabalho que vocês vêm desempenhando e que a gente continue com essa garra, com essa determinação aí que a vereadora Silmara falou, que o professor Gilson sempre nos solicita e pede,
e que também são os avanços que o Alexandre Matias também fez e traz essa empolgação, esse engajamento. Então, fica aqui meu agradecimento pelo convite e o meu reconhecimento pelo trabalho que vocês vêm desempenhando. Meu muito obrigado a todos. Obrigado, secretário. Obrigado, vereadores. Obrigado a todos que aqui estão. Então, dou por encerrado essa presente reunião.